uma iniciativa de professores da Universidade Federal de Santa Maria, tá? Que atuam com as temáticas de empreendedorismo, geração de renda e que estão desenvolvendo ações nos territórios do Geoparque Aspirante Quarta Colônia e do Geoparque Aspirante Caçapava, né? Essa equipe é formada por mim, Débora Bobsin, eu sou professora da área de administração, pelos professores Lucas Ávila, né, que também é da área de administração e atua no campus Cachoeiro do Sul, pelo professor Roberto de Gregori, que é com formação na área de contábeis, mas atua no curso de administração da UFSM, né, também aqui no campus de Santa Maria, tá? E nós estamos sendo também apoiados por bolsistas que vão estar conosco essa noite, o João, a Ana, a Poliana e a Tamara. Não, peraí que eu errei, desculpa. Tá? Então, no decorrer desse encontro, né, nós vamos falar um pouco para vocês sobre as nossas ações, as nossas iniciativas, mas mais do que falar sobre o que a gente pensa, né, do que a gente está propondo de atividades para vocês, tá? A gente também quer discutir um pouco com vocês o que está acontecendo e olhar, né, para esse futuro que nós está vivenciando e que estamos vivenciando esse novo momento. Nas últimas semanas, alguns de vocês andaram respondendo um questionário que estivemos aplicando, tá, para coletas de informações sobre os empreendimentos da colônia, sobre iniciativas empreendedoras e sobre iniciativas empreendedoras de Caçapava, né? Nesse questionário a gente falou sobre as demandas, né, e trouxemos para vocês algumas informações, né, sobre o projeto, né? Quem ainda não respondeu o nosso questionário e tem interesse nas atividades do projeto, nós vamos estar colocando no chat o link desse questionário, tá? Então, ele vai estar disponível amanhã ainda para vocês poderem responder, tá? Mas também quem quer se comunicar com o nosso projeto pode entrar em contato pelo e-mail negócios.geoparques@ufsm.br. Tá? O pessoal vai estar colocando aqui no chat para vocês o nosso endereço de e-mail, tá? Nesse encontro, a gente vai falar sobre geoparques, né, e o potencial para os negócios, porque algumas pessoas ainda não sabem, né, sobre essa iniciativa que nós estamos vivenciando nesses dois territórios, tá? Além disso, nós vamos falar sobre as principais mudanças que muitos negócios vivenciaram na pandemia, que muitos de vocês estão vivenciando, e vamos também estar falando sobre as perspectivas para os negócios pós-pandemia, tá? A gente convida a todos vocês que queiram interagir conosco, fazer perguntas, apresentar comentários, vocês usem o chat. Também quem quiser se apresentar, colocando ali no chat qual é o setor de atuação de vocês, qual é a cidade de vocês, né, ou até se alguém tem Instagram do seu negócio, né, tem Facebook do seu negócio, quiser colocar o link, ou quiser colocar o nome ali, tá, também vai estar divulgando para quem está participando da nossa atividade, tá? Então, isso é uma iniciativa que é bem importante para a gente, que vocês se apresentem, para a gente também poder, ao longo da nossa conversa, porque essa é uma roda de conversa, e trazendo informações que são mais vinculadas à realidade de vocês, tá? Um ponto importante nessa questão do chat, nós estamos com os microfones de vocês mutados, tá? Mais para que vocês... para que a gente não tenha ruídos, né? Porque a gente sabe que nessas atividades online, volta e meia, a gente tem alguns ruídos, tá? Mas vocês podem usar o chat toda vez que vocês tiverem interesse, quiserem ter mais informações, tá? Eu agora passo a palavra, né, convido o professor Flavi, né, Ferreira Lisboa, nosso pró-reitor de extensão, tá? E a Jaciele, que é coordenadora de desenvolvimento regional e cidadania, né, da Universidade Federal de Santa Maria, para darem as boas-vindas para vocês e para falarem um pouco para a gente sobre o projeto Geoparques, né, para falarem um pouco sobre os geoparques aspirantes, né, que nós temos, que já estão autorizados à Unesco a usarem o nome aspirantes, isso é uma alegria para todos nós, né, e também
para trazerem um pouquinho sobre a importância, né, e o papel da universidade dentro dessas ações. Então, boa noite, Flavi, boa noite, Jace, é com vocês. Muito boa noite, é uma grande satisfação estar aqui com vocês neste evento online, né? Primeiramente, eu quero transmitir um abraço do nosso reitor, do professor Paulo Afonso Burman e do vice-reitor Luciano Schuch, que não puderam estar presentes na abertura aqui desta atividade, dessa roda de conversa, mas que saúdam a cada um e cada uma de vocês e se sentem bastante satisfeitos pela participação de vocês hoje. Eu diria uma participação bastante expressiva. Nós temos 54 pessoas acompanhando agora essa atividade. Acho que esse também é um dos aprendizados do tempo de pandemia, né? Nós podemos nos encontrar, compartilhar conhecimentos, mesmo de maneira remota. Também quero fazer uma saudação muito especial aos professores que conduzem essa roda de conversa, apoiados num projeto específico, junto à subdivisão de geoparques da Pró-Reitoria de Extensão. A professora Débora Bobsin, o professor Lucas Ávila e o professor Roberto de Gregori. Uma saudação especial também a Jaciele Cel, que é a coordenadora de Desenvolvimento Regional e Cidadania e uma grande entusiasta dos geoparques, que trouxe para nós, na gestão, essa possibilidade de alavancarmos o desenvolvimento regional a partir dessa estratégia, né? Acho que a gente pode pensar como estratégia, que é uma certificação em que, em seguida, ela vai falar melhor para você sobre isso. O trabalho, também quero fazer uma saudação especial ao secretário de Turismo de Mata que nos acompanha. É isso? O senhor Jefferson Saurim, correto? Muito bem, quem sabe, né? Vamos aí para o terceiro geoparque encampado em parceria com a Universidade Raízes da Pedra. É esse que é para ser o nome também? Uma saudação muito grande aos nossos empreendedores e empreendedoras da região da Quarta Colônia, nosso geoparque aspirante Quarta Colônia, e aos empreendedores e empreendedoras do geoparque aspirante Caçapava. Em pouco tempo de trabalho articulado, nós já conseguimos avançar muito, mas muito mesmo, nessa possibilidade de desenvolvimento a partir dos geoparques. Então, é uma grande satisfação estar com vocês essa noite. O projeto que os professores que eu nominei conduzem se chama Geoparque Negócios. E esse projeto, ele consegue, de uma maneira planejada, prestar uma assessoria, uma consultoria extremamente especializada, técnica, para contribuir nos negócios de cada um e cada uma de vocês. Porque, apesar de vocês já estarem fazendo esse trabalho junto aos seus municípios, nós teremos um grande desafio aí pela frente, que é buscar um produto, né, que esses produtos, esses serviços que vocês prestam, possam trazer consigo a identidade desses territórios, valorizando tanto o patrimônio natural, quanto o patrimônio cultural que as regiões de vocês têm. Hoje nós estamos falando especificamente para a Quarta Colônia e Caçapava, mas que bom que nos acompanha o secretário de Mata, que quem sabe, assim que tivermos fôlego, chegaremos aí também e vamos criar uma rota incrível para os visitantes poderem circular, e quem sabe em 4 geoparques no Rio Grande do Sul, né? Além desses 3 que nominei, o do Canyons do Sul, que nós também temos no estágio adiantado, mas que fica aí no norte do estado e na divisa com Santa Catarina. Acho que nós tivemos um grande avanço, em especial aí no Geoparque Quarta Colônia, quando recentemente foi publicada uma portaria que nomeou o Conselho Gestor do Geoparque e instituiu a Comissão de Geração de Renda e Negócios. Essa comissão, ela é para ser pensada
junto com os empreendedores e empreendedoras do local. Por favor, eu peço a todos vocês, desde já, que nós precisamos de vocês. O Geoparque, tanto Quarta Colônia quanto Caçapava, ou quem sabe o futuro Raízes da Pedra, não irá acontecer se a comunidade não abraçar. E para a comunidade abraçar, nós precisamos, além dos agentes públicos, que os empreendedores e empreendedoras entendam isso e abracem. Nós precisamos serviços dos mais diversos. Os mais comuns que a gente sempre menciona como exemplo é o hospedagem e gastronomia. Mas esses são só alguns dos atrativos. Existe toda uma rede que é acionada em função disso. E nós precisamos de produtos também. Produtos que carreguem a identidade dos locais de vocês. Isso é o que faz a diferença para um turista que vem de fora, por que ele vai comprar de vocês e não compra em qualquer outro lugar. Porque aquela visita traduz uma experiência que marca a vida dele. E ele vai levar algo para lembrar disso. E por isso nós precisamos que tenha essa identidade. Mas eu não posso usar demais o tempo para poder dividir junto com a Jaciele aqui. Fica a minha manifestação de alegria, de satisfação. Eu tive na semana passada visitando o projeto do Geoparque Canyons do Sul. Tenho boas e más notícias de lá, viu? A boa notícia é que nós temos muita chance de nos articularmos melhor ainda que eles, viu? E chegarmos na frente nisso, mas para isso nós vamos precisar de cada um e cada uma de vocês. E nós temos que pensar especialmente no caso da Quarta Colônia, regionalmente. Aqui vocês não concorrem entre si. Terá público para todo mundo, mas para isso vocês precisam estar preparados. E acho que esse projeto, esta comissão, ela vem para dar o suporte necessário para que vocês consigam fazer isso. A má notícia é que nós temos que trabalhar muito com sinalização. Sinalização de roteiros, de trilhas, de lugares, de hospedagem, de restaurante, de passeios, do turismo receptivo que pode ser feito. E isso é um trabalho que precisa ser feito em pouco tempo, e nós temos que dar conta. Mas junto a gente consegue, tá bom? Fico acompanhando vocês e com a palavra a Jaciele. Obrigado. Olá, boa noite. Obrigada, Flavia. Obrigada, Débora, pelas palavras já até então. Eu agradeço vocês, Débora, em nome de todo o grupo, né, dos estudantes e dos professores que estão organizando e proporcionando esse momento, né, junto com todas os nossos ouvintes aí, participantes, o Flavi, né, pela oportunidade e pela acolhida dessa proposta junto à Pró-Reitoria de Extensão da UFSM. É muito prazeroso, é muito bom trabalhar com o que a gente gosta e com pessoas que a gente gosta também, né? Então, fica meu agradecimento e também um muito obrigada para todo mundo que está aí no terceiro turno, provavelmente, do dia, despendendo um tempinho aí para nos ouvir e para compartilhar um pouco dessas perspectivas, das expectativas do futuro aí para esses nossos futuros geoparques, né? Eu vou, como sempre, né, para quem já vi que tem algumas pessoas aí que já participaram das nossas audiências, né, nos municípios, tanto nos 9 da Quarta Colônia quanto em Caçapava, mas vou falar um pouco sobre o que é o Geoparque, tá? Pretendo ser bem breve, mas é para a gente afinar um pouco e entender bem sobre o que a gente está falando, né? O que é esse Geoparque. Eu vou compartilhar a minha tela aqui e já começamos aí para vocês acompanharem visualmente também. Deu certo? Alguém me dá um ok? Sim. Ok, Jaci. Jóia, obrigada. Então, esse projeto, ele é colocado aqui no plural, né, porque são dois, estão aqui as logomarcas, né, uma proposta de geoparque para a Quarta Colônia e uma proposta de geoparque para Caçapava do Sul, o Geoparque Caçapava. Em Caçapava, a UFSM tem o apoio da Unipampa,
E na Quarta Colônia, quem trabalha junto conosco é o Condesus, o consórcio dos 9 municípios. E, então, o que é esse geoparque, né? Ele não é um parque, ele não tem cercas, ele não cobra entrada, ele é um selo, né? Geoparque é uma certificação que a Unesco, né? A Unesco concede, um organismo internacional, concede a um território, a um município ou a um conjunto de municípios que precisa ter um patrimônio geológico ou geomorfológico único no mundo, né? Não pode ter daquele patrimônio em nenhum outro lugar do mundo. Então, isso é pré-requisito básico para tentar ser um geoparque. Mas isso só não adianta, né? Precisa ter eu diria até que um modo de vida dentro de um geoparque diferente, né? Precisa ter uma estratégia de desenvolvimento sustentável e que envolva as comunidades locais. Isso que o Flávio falou. Ninguém cria geoparque sozinho, né? Um geoparque ele precisa ser da vontade das pessoas que vivem nesse território. E precisa vincular a esse patrimônio da geologia, da geomorfologia, todo o resto, né, do patrimônio natural e cultural que existe nesses territórios. Então, tudo que é de biodiversidade, de mata, de animais, de vegetação, né, precisa ser considerado, e todo o processo de memória, de cultura, de modo de vida desses lugares também. Então, por fim, isso é um certificado, né? E aí, hoje no mundo já tem mais de 160 geoparques, mas no Brasil nós só temos um, que fica ali no Nordeste, no Ceará, né? Que é o Geoparque Araripe. Então, temos outro pertinho de nós aqui, que é no Uruguai, que é o Grutas del Palácio, mas no Brasil não temos outro geoparque. Temos projetos, temos 4 aspirantes, e são 2 dos aspirantes, né? E temos outros 30 projetos que tentam ser geoparque também, que estão trabalhando para isso. E aí, por que Caçapava do Sul, então, pode ser um geoparque? E por que a Quarta Colônia pode ser um geoparque, né? Caçapava, o que faz com que possa ser, são as rochas que existem ali, que são muito antigas, têm mais de 500 milhões de anos, e elas estão expostas só em Caçapava do Sul. Em nenhum outro lugar do mundo essas rochas elas aparecem. E elas contam uma história do planeta Terra, né? Contam uma história que é muito importante que a gente possa saber, conhecer, para entender, né, toda a nossa vida, né? E aliado a esse patrimônio que dá condição para que seja um geoparque, a gente tem o patrimônio dos fósseis da preguiça gigante, que foram encontrados ali, que viveram em torno de 10 mil anos, nesse lugar onde hoje é Caçapava, e também tem espécies vegetais raras e endêmicas do bioma Pampa, que são as cactáceas, né? Tem vários cactos que são únicos e que só existem ali, nessas rochas. E na Quarta Colônia, então, o que dá a possibilidade de que a Quarta Colônia seja um geoparque são os fósseis de dinossauros que são encontrados ali. Então, se a preguiça gigante de Caçapava viveu há 10 mil anos, esses bichinhos aqui, eles viveram há 250 milhões de anos nesse lugar onde hoje é a Quarta Colônia. E esses bisavós dos dinossauros que a gente conhece lá do Jurassic Park, dos filmes, que são esses aqui, da Quarta Colônia, os avós daqueles, os bisavós, eles também só são encontrados aqui, na Quarta Colônia. Em nenhum outro lugar do mundo se encontra esse tipo de fóssil. Isso é tão incrível que quando um pesquisador encontra um fóssil aqui na Quarta Colônia, ele pode dar o nome dessa espécie. E foi o que aconteceu aí no último achado, né, que foi encontrado um fóssil no município de Agudo, e o nome, né, foi uma homenagem aí à Valcerina, que já foi prefeita de Polese, né, e que hoje é secretária executiva do Condesus.
Então, é tamanha a raridade e a singularidade disso que se batizam, né, as espécies desses animais aqui na Quarta Colônia, no CAPA, né, no Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica que existe ali na Quarta Colônia. E vinculado a isso, né, a esses fósseis, tem toda a questão também de patrimônio natural da Quarta Colônia, das quedas d'água, da vegetação e cultural, de todos os tipos e formas de imigração que compõem a população e a cultura e a gastronomia e as festas que existem na Quarta Colônia. Então, esse conjunto em cada um dos lugares dá condições para que se candidatem a serem geoparques. E aí, para ser um geoparque, então, precisa ter esse patrimônio geológico e geomorfológico, ele precisa estar vinculado com o patrimônio cultural e natural, precisa ter um programa educativo, precisa ter ações na área da educação e precisa ações na área de turismo e geração de renda, que é onde eu vou focar agora pelo formato dessa nossa fala, né? No turismo e na geração de renda. Tem que ser um turismo de baixo impacto, que gere trabalho e renda, e que conserve a natureza e a cultura. Precisa vir da comunidade e ficar na comunidade tudo que movimenta esse turismo, né? A gente não gostaria que empresas de fora ou grandes multinacionais se instalassem nesses territórios. A gente precisa que isso venha e que isso movimente a economia local, né? De que forma? Quais são as possibilidades? Agora tem uma sequência de imagens que talvez vocês vão se identificar aí. Alguns proprietários e alguns empresários vão identificar seus produtos aí na apresentação. Então, de que forma que dá para gerar renda a partir do geoparque e com as ações de um geoparque na área de turismo? Com o guiamento turístico, né, com agenciamento, oferecendo, criando possibilidades na área da alimentação, com ênfase na gastronomia local. É possível gerar renda no transporte, um transporte sustentável, né, um transporte coletivo, transporte público, em lembranças, em souvenirs, né, inspirados na paisagem, com rótulos e embalagens com identidade local, né, de identidade local que mostrem o território, que mostrem o que tem de diferente naquele território, na sua cara, na sua identidade, no seu rótulo. Hospedagem, né, é uma outra forma, uma outra possibilidade de geração de renda, uma hospedagem integrada à paisagem, né, que não sejam de grande impacto. Na oferta, na organização de passeios, nas informações, e aí entra também essa parte de sinalização e de divulgação que o Flavio comentou no início, né? Na oferta de atividades de lazer, de entretenimento, né? Entra muito forte nos dois territórios aqui a questão dos esportes de aventura, das trilhas, né? E um outro canal, uma outra forma de geração de renda são os geoprodutos, né, que são produtos que têm uma identidade local, que são elaborados dentro de um geoparque, ou não, né, não necessariamente precisa ser um geoparque, estar no geoparque para ser um geoproduto, né, mas no nosso caso estará, que pode ser artesanal, pode ser semi-industrializado, pode ser industrializado, ele pode servir para o consumo humano ou pode ser para souvenir, né? Desde que contribuam para o desenvolvimento das capacidades locais, para o desenvolvimento local e que permitam dinamizar as pequenas economias. Então, desde o artesanato na lã da ovelha, a gastronomia, a cuca, né, que a gente tem ali em Agudo, ao artesanato lá da Dona Conceição em Caçapava, que é o único, que é só dela também, né? Então, essas são formas, né, são geoprodutos, digamos, e exemplos que a gente tem já do território, dos dois territórios que a gente vem trabalhando. E, para além disso, eu trago aqui, vou passar bem rapidinho, alguns exemplos de outros geoparques do mundo que têm os seus geoprodutos e que já são geoparques, para que a gente se anime e veja o quanto a gente já tem de produto
e de oferta aqui nos nossos territórios, muitas vezes melhores do que os geoparques que já são instituídos a nível mundial, né? Então, um pouco dessa coisa de que a propaganda também é a alma do negócio, né? Então, aqui nessa parte de baixo tem sabonetes, né? Aromas do Valado, né? Que ela é certificada, é uma empresa de óleos essenciais, de sabonetes, né? E aí a propaganda deles é de que os geoprodutos da Aroma do Valado levam a experiência aromática que o visitante tem no Geoparque Naturtejo para qualquer parte do mundo. Então, leve consigo o cheiro do Geoparque, né? Então, ou leve o licor, né, das entranhas da terra. Então, de fazer essa adaptação de produtos que muitas vezes já são desenvolvidos e já existem nos territórios. Né? Aqui é um outro exemplo também do Naturtejo, de uma panificadora, né, que foi premiada, o pão foi premiado, inclusive, aí no Fórum Mundial de Inovação Rural, e esse pão leva o selo do Geoparque, né, por conseguir adaptar uma receita tradicional de pão a uma grande escala de produção, que abastece vários mercados e padarias dos municípios portugueses. Então, esse é o desafio, né, de como que a gente mantém o tradicional e atende a demanda que pode surgir, né. Ou então, outros exemplos, como um geoparque lá da Itália, que coloca o seu selo, né, de geoparque nas bolachas que comercializa, no mel que é produzido, no iogurte, na massa, até na farinha dos moinhos locais que é produzida. Eles colocam o símbolo, ou leva, né, a identidade de um produto produzido no geoparque, né? Então, às vezes a gente fica pensando que precisa ser um produto mirabolante ou algo muito específico, mas não, muitos desses produtos a gente tem também nos nossos territórios, a gente precisa muitas vezes adaptar, ajustar e dar uma cara de local mesmo para esses produtos. Né? Outro exemplo também muito simples, né? Eu fiz questão de deixar a tela do site aqui do Geoparque, um geoparque espanhol aqui, Villuercas e Bores Jara, que esses são os produtos que eles oferecem. Os produtos do Geoparque são esses 7: 2 azeites de oliva, 2 empresas de embutidos, um restaurante e uma vinícola. Né? Então, a gente também fica, muitas vezes, com a impressão de que, então, todas as empresas do território vão ter que ser do Geoparque, vão ter que ter um geoproduto, né? E não, a gente precisa que tenham pessoas que queiram, né? A gente sempre fala que prefere trabalhar com quem quer ser parceiro, com quem quer trabalhar. E aí, a parceria dá certo, né? E aí, bom, já estou encerrando aqui, essa é o último slide aqui, para justamente deixar essa inspiração, né? Empreender nos geoparques é um processo de implementação de novos negócios ou de novos processos, novas dinâmicas em negócios já existentes, né? Mas que envolve iniciativa, criatividade, capacidade de inovar, de pensar coisas novas e também capacidade de formar equipes e trabalhar em conjunto. Né? Isso que o Flávio fala aí de trabalhar no coletivo, né? E inúmeras possibilidades e formas aí de empreender, né? Do empreendedorismo local, social, para a sustentabilidade, a economia criativa, e isso também vai ao encontro dos nossos objetivos do desenvolvimento sustentável aí, da Agenda 2030, que também são os objetivos que o mundo todo precisa atingir, né? E um deles que eu escolhi colocar aqui é esse, do consumo e da produção responsáveis, né? Eu acho que os negócios que se envolvem com os geoparques, eles têm todo o potencial, né, para se tornarem esse tipo de negócios e contribuírem para contemplar aí esse objetivo vinculado à sustentabilidade. E é isso. Eu espero ter conseguido especificar e dar uma geral, assim, do que a gente vem trabalhando como geoparques. Acho que tem um e-mail aí que a Débora vai consta aí na apresentação, na próxima.
e desejo uma boa conversa para todos e estamos à disposição na Pró-Reitoria de Extensão para o que precisarem, para a ideia que vocês tiverem, e bom trabalho também junto a essas feras aí da administração que vão conduzir os negócios a partir desse projeto. Então, Jace, Flavinho, muito obrigada, né, pela fala de vocês, por contribuírem um pouco com o nosso, esclarecendo o papel dos geoparques, esclarecendo também o papel da universidade nesse processo, né, e é importante porque a gente visualizou, né, todo o potencial que os nossos geoparques têm, que os produtos de vocês têm, né, no momento que a gente olha para outras localidades, a gente também enxerga um pouco sobre a nossa realidade. Eu acho que isso é bem importante, mas a gente vivenciou e estamos vivenciando um ano bem desafiador, um período que foi muito atípico para todos nós, né, dentro das nossas atividades produtivas, dentro das nossas realidades, né, dentro do nosso dia a dia, né, seja em casa, seja no trabalho, todos nós fomos afetados pelo que vem acontecendo nesse ano. Então, a nossa apresentação, eu vou compartilhar aqui também com vocês, a gente vai começar falando sobre... Estão enxergando a minha apresentação? Sim, tá chegando. Deu? Deu? Então, tá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas mudanças, né? Então, aqui está a nossa agenda, que a gente comentou anteriormente com vocês, essa parte inicial sobre geoparques, né? E agora eu convido o João, né, que é nosso aluno da UFSM, que é bolsista no nosso projeto e que vai estar junto conosco nessa trajetória, para nos ajudar um pouquinho a refletir sobre o que nós vivenciamos em termos de mudanças. E depois a gente vai falar um pouquinho, então, sobre as potencialidades que a gente também tem nesse momento. Então, eu peço para o João, né? Olá, boa noite a todos. Então, como a professora Débora me apresentou, meu nome é João Vitor, sou acadêmico da administração da UFSM. Eu vou estar conduzindo em conjunto com os professores e os demais bolsistas esse projeto de potencialização quando a gente olha para a parte de negócios dos geoparques, né? E aí, iniciando essa contextualização em que a gente vai falar e vai conversar um pouquinho mais essa noite, a gente não tem como ignorar o principal fator que a gente vem convivendo nesse ano de 2020, que é a pandemia, né? Então, é todo esse contexto do Covid-19 que vem impactando muito todos nesses negócios, principalmente quando a gente olha para esse setor de turismo e setor que está diretamente em contato com a nossa economia local, né? Então, eu vou convidar vocês a fazer uma reflexão, tentando olhar para uma ótica positiva de todo esse cenário pandêmico e os aprendizados que a gente pode extrair para que no futuro a gente consiga potencializar nossos negócios e que a gente saia dessa melhor do que a gente entrou, né? Então, que no saldo final de toda essa trajetória do ano de 2020 seja muito positivo. E aí, acho que é muito legal a gente fazer uma analogia com nossa história, nosso passado. Então, acredito que a gente tem um pouco do conhecimento assim, acerca do século passado. A década de 20 foi uma das principais décadas na história da humanidade, porque lá a gente teve muito desenvolvimento cultural, econômico, social em todo o mundo. Então, a gente passou por diversas mudanças que nos impactam até hoje, né? E aí, muito se fala que aquelas mudanças ocorreram a partir da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu lá no início do século passado. Só que até comparando e fazendo uma analogia com a nossa atual situação, a gente vê que tiveram outros fatores que foram determinantes dessa mudança. Então, no início da década de 20 do século passado, a gente teve a gripe espanhola, também, curiosamente, há exatos 100 anos atrás, que talvez impactaram tanto quanto a Primeira Guerra Mundial para essa mudança cultural e necessidade de adaptação que a gente teve enquanto humanidade, né? Então, a partir disso, aí já trago um pouquinho do contexto, assim, que a gente pode olhar para o Covid-19 como sendo um acelerador do futuro, assim. Então, a gente vai entrar numa década que o mundo todo vai tá passando por adaptações, a gente vai estar tendo acesso a diversas tecnologias e a gente, enquanto geoparques, tem que estar propício a essas adaptações. Então, entendendo um pouco do nosso cliente, entendendo um pouco da região que a gente se insere e como o nosso negócio pode contribuir para essa evolução, né? E aí, já passando para a segunda parte, então aqui a gente traz
que o Covid, né? É esse grande acelerador do futuro e que marca oficialmente o fim do século XX. Então, se a gente for olhar para uma questão temporal, a gente vai ter o final do século XX lá no dia 31 de dezembro do ano de 2000, só que, na verdade, assim como foi o início do século XX, ele só muda de verdade quando a gente tem uma grande transformação social, cultural, né? Então, a gente, olhando para as mudanças que a Primeira Guerra causou e a gripe espanhola causaram, a gente consegue trazer bastante semelhança para esse contexto de Covid, o quanto esse um ano de pandemia aí afetou nessas mudanças que a gente vai enfrentar pelas próximas décadas, principalmente na D20. E aí, olhando para essas principais mudanças, eu trago 4 principais mudanças aqui que é muito importante que a gente, enquanto negócios da região central e região sul, a gente se atente, que são mudanças que vão impactar, assim, tanto na geração dos nossos próximos passos, quanto em como a gente vai se adaptar a elas, né? Então, a primeira mudança que eu destaco aqui é um novo contexto econômico em que a gente começa a trabalhar numa economia de baixo contato. Então, bem como os termos dizem aqui, então, uma economia em que cada vez mais o cliente vai tentar evitar o contato físico por receio, por medo da sua segurança, quando a gente fala em questão de saúde e higiene mesmo, né? Então, a economia de baixo contato, a gente já tem alguns artigos ao longo desses últimos 7 meses que comprovam que é um segmento da economia, assim, que nos próximos tempos vai evoluir bastante e vai contribuir para essa transição de período temporal que a gente está enfrentando. Um segundo ponto, aliado a essa economia de baixo contato, assim, na verdade, os próximos 2 pontos são bem vinculados a isso, que é a educação à distância e o trabalho remoto, quando a gente fala. Então, acredito que é uma realidade que muitos já enfrentam, principalmente a educação à distância, assim, quando a gente olha para o ensino fundamental, ensino médio, educação superior, a gente já está passando por esse período e é uma adaptação que, quando a gente olhava até ano passado, era uma adaptação que parecia muito difícil, muito lenta ao longo dos próximos anos, mas que, literalmente, da noite para o dia, as universidades, escolas e todas essas instituições de ensino tiveram que se adaptar muito rápido e dar o acesso à educação ao aluno. E aí o desafio, a gente tem N desafios de questões sociais, acessibilidade, que são desafios que a gente cada vez mais vai ter que enfrentar, né? E o trabalho remoto, que principalmente nos grandes centros, assim, veio para ficar em algumas organizações e é o futuro também do trabalho conseguir utilizar da melhor forma os recursos disponíveis. E aí um quarto item sobre essas mudanças que está diretamente relacionado aos pequenos e médios negócios, assim, que é a reorganização dos espaços de comércio. Então, cada vez mais a gente vai ter que atender uma economia de baixo contato, mas sem perder a identidade que cada negócio, cada comércio tem. Então, aí acho que fica o questionamento de como a gente consegue adaptar nosso negócio a passar uma imagem de segurança, quando a gente fala de saúde e higiene para o cliente final, mas que ao mesmo tempo a gente consiga manter a essência que ele foi projetado desde o início. Então, é um desafio que, quando a gente olha para a questão cultural dos geoparques, assim, nos próximos passos, deve ser bastante pensado, né? E aí, trazendo mais alguns dados também, acho que é legal a gente analisar um contexto mais global do quanto a pandemia, de fato, vem impactando nossos negócios, né? Então, antes de trazer um pouquinho dos impactos, trago aqui que atualmente praticamente 27% do PIB brasileiro, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, eles são provenientes dos pequenos e médios negócios, assim. Então, acho que aqui dá para a gente ter um reflexo bastante grande do quão importante os pequenos e médios negócios são para a economia brasileira, para a economia gaúcha e para a nossa região central e sul aqui do estado, né? E aí, aqui, quando a gente olha um pouquinho mais para o setor de turismo, que o Geoparque está intimamente ligado, né? Aqui a gente traz um pouquinho dos rankings de perdas que a gente teve no país, olhando para os meses de março a maio. Então, aqui, ó, o Rio Grande do Sul é um dos principais estados que tiveram maiores perdas, né? Aproximadamente quase 5 bilhões de reais. É muito recurso que foi perdido desse investimento, mas também a gente tem que olhar com uma ótica de como que a gente vai, nesse cenário pós-pandemia, aproveitar para reconquistar esses clientes, esses turistas, para que voltem a olhar para os nossos negócios de uma maneira atrativa. E aí, por fim, eu trago aqui uma pesquisa dos impactos econômicos das empresas do Rio Grande do Sul, olhando para o setor de serviço. E aí, essa pesquisa foi realizada pela UCPEL, Universidade Católica de Pelotas, e aí que a gente traz que houve um grande impacto no faturamento, houve um grande impacto em toda essa questão do negócio, mas também um contraponto bem interessante que os investimentos, muitos empreendedores
relataram que não diminuiu o investimento. Então, claro, que são empreendedores que tinham uma saúde financeira mais qualificada, mas também a gente pode trazer como análise dessa pesquisa que logo, se a gente olhar para um cenário pós-pandemia, a gente vai ter que se adaptar, e aqueles empreendedores que durante a pandemia conseguiram se organizar e se manter no mercado vão sair com uma vantagem competitiva bem legal, assim. Então, acho que é o principal extrato dessa análise. E aí, por fim, eu trago que essa mensagem toda, assim, sobre o impacto da Covid-19, é muito importante a gente olhar até nessa questão de mudança de perspectiva nos nossos negócios, porque a década de 20 vai nos trazer N desafios que a gente não estava preparado e não estava adaptado para eles, mas que é fundamental que a gente tenha esse olhar regional e também um olhar muito cooperativo, assim. Então, a gente vai ter que encarar nossos negócios, a região, num sentido de cooperação, para que a gente consiga, enquanto Geoparque, crescer juntos e assim a gente consiga ter uma relevância a nível estadual, nacional e internacional. E aí, a partir disso, a professora Débora vai trazer um pouquinho das perspectivas que a gente tem de futuro e de próximos passos também. Obrigada, João. Então, continuando a nossa conversa aqui com vocês, né? Quando a gente olha para perspectivas e desafios, nós vamos começar falando um pouco sobre turismo, né? Há uma grande reflexão, e isso já foi percebido no último verão do Hemisfério Norte, que está terminando, né? Então, eles têm as estações do ano inversas da gente, viveram a pandemia também, em que as pessoas começaram a fortalecer muito o turismo local, né? Então, o intraturismo é algo que vai estar bem presente, né? E a gente tem visto isso, as pessoas têm buscado lugares junto à natureza, e para quem é da região da Quarta Colônia, e Caçapava também está crescendo, né? A gente já tinha muito pessoal fazendo cicloturismo, né? Ciclistas na região, e isso aumentou muito, né? Então, essa perspectiva do turismo voltado para a natureza, né? Seja do cicloturismo, também a questão do campismo. Saíram uma série de dados no último mês, principalmente, falando do verão, por exemplo, na Europa, em que o pessoal buscou alugar motorhome, ir para camping, pensando numa tendência pós-pandemia, porque eles gostariam de estar num local mais próximo à natureza, eles gostariam de estar em lugares em que eles se sentiam mais seguros. E aí, se a gente for olhar para essa perspectiva, a gente tem que pensar em alguns dados que são interessantes para a gente. Dados do Sebrae trazem que 60% dos turistas no Rio Grande do Sul, eles são do nosso próprio estado. Então, a gente já tem uma gama muito grande de pessoas, né, que acabam visitando as outras localidades do nosso estado, né? Então, isso é algo bem importante para a gente olhar. Nós temos também um percentual bem alto, que é de 38 pessoas que viajam para apenas um destino. Então, o que isso quer dizer? A pessoa vai, conhece aquele lugar e depois ela tem vontade de conhecer outros. Então, a gente deve ter, nesse percentual de turistas, nesse percentual de pessoas, uma série de pessoas que ainda não conheceram as nossas regiões e que pode ser um motivo para elas de buscarem agora outros locais. Então, eu acho que isso é bem importante da gente pensar. Um outro dado que a gente tem é que 51% dos turistas do Rio Grande do Sul, eles residem até 250 quilômetros do local visitado. Então, nós temos uma série de pessoas no nosso entorno, na região, que talvez não conheçam a nossa região. E aqui tem um conceito de turismo que é bem legal da gente observar e da gente começar a pensar, que é quando a gente pensa a hospitalidade, a cidade para o próprio morador, para o próprio cidadão, para a própria pessoa do local também ser um turista, né? Se a gente olhar quantos lugares, às vezes, dentro da nossa cidade, nós não conhecemos, né? Se a gente começar a falar do potencial de cada um dos territórios dos geoparques, tenho certeza que alguns de vocês vão dizer, mas eu nunca fui nessa cascata, eu nunca fui nesse local, eu nunca conheci esta região. Então, isso acaba também sendo um potencial, né? Nós mesmos nos conhecermos, né, os negócios e os potenciais das nossas regiões. Então, isso também é um ponto bem legal da gente estar observando. Um outro aspecto que nós temos, que potencializou muito, e até olhando para esse online, tá, é olhar para as lives, né, olhar para a tecnologia como um potencial para venda e comercialização.
tá? Então, isso é algo que cresceu muito, né? Então, a gente viu as lives no comércio, né, para venda, e a gente viu a tecnologia também muito presente, né? Então, o online, ele tem se transformado cada vez mais como um potencial instrumento de vendas, né? E aí a gente tem que olhar, por exemplo, mídias sociais, Instagram, Facebook, ela é a porta de entrada do turista. Ela é um espaço onde muitas vezes, quando eu vou buscar um local para visitar, eu vou buscar informações, eu quero olhar foto, daqui a pouco eu acho uma página do município, eu acho a página do próprio Geoparque, eu acho a página de um negócio local. Então, isso é o início da jornada do cliente. E até esse é um termo bem importante da gente olhar. O que é a jornada do cliente, né? A jornada do cliente é todo o caminho que ele faz para o consumo. Pense assim, desde o momento que a gente pensa em comprar alguma coisa, já inicia a minha jornada. E aí tem a busca, tem o próprio usufruir, né, o próprio momento da compra, e depois tem todo o processo de pós-compra. Isso é o que a gente chama de jornada, né, do cliente. Então, quando a gente olha para as mídias sociais, elas têm sido muito o início da jornada do cliente. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala hoje do online, a gente se assusta, porque durante a pandemia, as pessoas compraram muito online. Mas para vocês entenderem um pouco dessa questão de potenciais, eu fui buscar dados para a gente poder fazer essa conversa, e a realidade do Brasil é que somente 4% das vendas que são realizadas ao todo no Brasil é que são feitas online. A gente ainda tem 96% das nossas vendas são vendas feitas presencialmente. Até às vezes as pessoas me perguntam se eu acho que o online vai suplantar o presencial. Eu nunca acho que o online vai suplantar o presencial, né? Mas o online é uma porta de entrada, né? E ela é um espaço que eu tenho de baixo custo e alta escala. O que é isso? Se eu tirar uma foto muito bem feita do meu produto, se eu tirar uma foto muito bem feita do local, do potencial local, e ali tiver presente, isso vai estar permanentemente sendo visitado. Porque daqui a pouco eu vou achar a página de vocês, eu vou achar a página daquele local, e eu vou buscando essas informações. Então, a gente tem que olhar que uma live que a gente vai daqui a pouco fazer sobre o nosso negócio, sobre a região, ou sobre os potenciais turísticos da região, ela pode ficar gravada, ela pode ficar disponível, e todas as outras informações que a gente coloca online, elas acabam estando presentes por um longo tempo. E ela tem o potencial de alcançar pessoas do mundo inteiro, porque a internet, ela é mundial. Então, isso é algo que a gente precisa pensar. Um outro aspecto que a gente tem que olhar quando a gente fala desse turismo digital, hoje, 85% dos turistas, eles usam o celular para fotografar e para descrever suas viagens. O que quer dizer isso? Eu publico uma foto de um local e eu faço um comentário, né? Eu publico uma foto do prato que eu como, eu publico uma foto que eu vejo. Todos nós fazemos isso, se a gente for pensar, né? Ou a grande maioria das pessoas faz isso, né? E isso passa a ser também um potencial em termos de perspectiva, né? O quanto as pessoas também replicam informações sobre os nossos locais, né? Um outro ponto importante, 77% das pessoas leem avaliações sobre destinos e negócios nas redes sociais. O que quer dizer isso? Eu entro hoje, eu estou em Caçapava, eu estou em Faxinal, eu estou em Agudo, eu estou em qualquer cidade da Quarta Colônia, eu entro no Google, eu coloco ali restaurantes, vai me aparecer uma lista de restaurantes, e se alguém fez algum comentário, eu consigo visualizar. Se alguém disser que foi bom, se alguém disser que foi ruim, se alguém disser que eu consigo comer ali um prato específico do lugar, né, eu tenho essa informação. Então, isso é bem importante também da gente visualizar, porque quando a gente fala da jornada do cliente, isso faz parte da jornada do cliente, né? E 46% dos nossos turistas, eles costumam dar dica de hospedagens para familiares, para amigos, né, para conhecidos. Então, assim, e isso a gente pode olhar para a nossa realidade. A gente está conversando com alguém nos diz, eu vou visitar tal lugar, e a gente daqui a pouco vai estar lá contando, eu fui num restaurante, eu fui num artesanato, eu fiquei em tal hotel. Então, a gente acaba trazendo todas essas informações. Então, isso é bem importante da gente visualizar que quem nos visita, né, seja do local ou seja de fora, ele leva essa informação adiante.
né? Uma outra perspectiva que a gente tem que ter é essa da jornada do cliente, né? Eu tenho que ter muito claro, né, dentro do meu negócio, o que é, né, essa jornada do cliente. E aí, quando eu falei para vocês antes, né, por que eu acho que o online não consegue suplantar totalmente o presencial, é porque nos negócios presenciais, seja um varejo, seja um prestador de serviço, né, essa jornada eu consigo entregar muito mais experiência, né, porque quando eu estou lá conversando com o artesão que fez aquele produto, quando eu estou lá no restaurante, a pessoa me conta por que aquela comida é a comida local, isto é a questão da experiência, né? E numa jornada online eu não tenho isso, né? Então, aqui para a gente trazer um pouco mais de informações para vocês, de onde é que são os turistas, então, que visitam a gente no Rio Grande do Sul, né? Conforme o Sebrae. 59% são turistas daqui do Rio Grande do Sul, 11% são turistas de Santa Catarina, 8% São Paulo, 5% Paraná, 3% Rio de Janeiro, 2% Minas Gerais, e depois vai diminuindo os percentuais, né? Por que a gente está falando disso? Porque a gente tem um grande potencial com o pessoal local, que agora, após pandemia, vai estar buscando, né, às vezes lugares próximos, ou às vezes lugares que eles têm confiança em visitar, mas no futuro nós também podemos pensar muito quanto a gente pode ampliar a divulgação das nossas regiões, né, dos nossos locais para os outros estados do Brasil, né, o potencial que a gente tem, né, para estar falando sobre as nossas belezas, as nossas características e as nossas singularidades para os outros estados, né? E aí, falando na jornada, para vocês entenderem, né, o que a gente está falando. Quando eu falo nesse cliente turista, né, eu começo sempre a minha jornada no planejamento de uma viagem, né? Dificilmente a gente sai para fazer uma viagem de férias, para ver uma viagem para conhecer o lugar, sem ler um pouco sobre isso, sem buscar informações, né? Sem reservar um hotel, sem saber o que eu posso visitar lá. Então, a minha jornada do cliente, ele começa muito antes dele chegar no meu local. Ele começa quando ele começa a escolher a localidade que ele vai visitar, quando ele começa a planejar. E aí, quando a gente falou antes do papel das redes sociais, elas acabam estando presentes nesse momento. Eu não sei se eu vou para a Serra, eu não sei se eu vou para a Quarta Colônia, eu não sei se eu vou para Caçapava, eu não sei se eu vou para o litoral. Então, no planejamento, eu busco estas informações, né? Um segundo momento nessa jornada é o agendamento, né? Eu vou buscar os negócios que eu preciso, né, ter um contato com eles previamente para que eles agendem, para que eles me esperem, para que eu tenha onde ficar. Então, isso a gente também tem como um papel da jornada. E aí nós temos o momento no local, né? A minha chegada, como eu sou recebido, onde é que eu tenho acesso à informação, né? Como é que eu descubro outras coisas que eu posso fazer no lugar que eu não sabia na internet. E isso pode acontecer em vários momentos, essas descobertas, né? Porque daqui a pouco eu vou num restaurante e quem está me atendendo no restaurante diz, tá, mas tu não foi visitar tal cachoeira, você não foi visitar tal espaço, você não foi visitar tal monumento que nós temos, tal museu. Então, isso acaba sendo muito dentro da própria experiência no local, tá? E esse ponto da experiência, ele é o momento mais importante, porque se a gente for levar, o que a gente, né, se a gente for pensar assim, o que a gente leva de uma viagem? É a experiência, né? São as nossas lembranças. Então, eu registro muito em foto, eu registro muito nas redes sociais, mas tem muito daquilo que eu guardo na minha memória, né? O sabor do que eu comi, da comida que eu comi, o cheiro do local que eu visitei, né? A Jace comentou antes para a gente ali daquela venda do sabonete, dizendo, olha, leve para casa o cheiro do local, porque a nossa experiência, a nossa memória, né, ela é marcada pelos nossos sentidos, pelo cheiro, pelo gosto, pelo tato, pelo que a gente viu, né? Isso fica muito presente para a gente. Então, nós temos que pensar isso para o nosso cliente também. E quando eu falo nessa experiência do espaço físico presencial, é nisso que a gente está falando, né? É nesse cliente entrar no espaço de vocês, e eu não estou falando no espaço requintado, mas eu estou falando no espaço que é a cara do negócio de vocês, né? Que é a cara do que vocês querem entregar. E depois a gente tem o pós-viagem, né? Então, essa jornada do meu cliente, ela continua,
né? Porque o pós-viagem é quando agora a gente tem a moda do TBT, né? Na quinta-feira as pessoas põem o TBT lá, que são as imagens que a gente põe na rede social de saudade. Então eu ponho, às vezes, eu replico uma foto de uma viagem, né? Tipo, ai, que vontade de estar nesse lugar. Essa pós-viagem pode ser quando eu comento com alguém sobre a experiência que eu tive, aquilo que a gente estava falando. Eu indico para um amigo, eu indico para um parente, eu indico para alguém que comentou que quer conhecer o local, né? E essa pós-viagem pode ser até o contato com vocês, né? Quando o cliente vai lá e até compartilha na rede social que ele está usando uma roupa que ele comprou na loja de vocês, né? Que ele colocou na sala dele a lembrança que ele levou da viagem, né, que ele fez, do negócio de vocês, e que ele coloca lá e marca o negócio de vocês. Ou até mesmo um contato que vocês fazem, para fazer uma pesquisa, para saber se ele se sentiu à vontade, se ele gostou, e assim por diante, né? Então, esse é um ponto bem importante da gente estar falando, né? Uma outra questão que a gente tem, né, como desafio e como uma perspectiva, é pensar na diminuição do capital de giro, né? E aí, nesse momento, eu vou convidar quem é mais, quem é mais expert no assunto, quem entende mais sobre o assunto, que é o Roberto, né, que está com a gente no projeto, que é nosso parceiro no projeto, e a Tainara, né, que é bolsista, que trabalha junto com o projeto, para falar um pouquinho sobre esse desafio, sobre as perspectivas, né, que o capital de giro, a questão de custos, né, e preços trazem para a gente nessa realidade. Bom, boa noite, pessoal. Em nome da Tainara e o meu boa noite a todos vocês. Então, quando a Débora, o ano passado, me comentou sobre esse projeto, sobre essa ideia da questão de empreender no Geoparque, eu fiquei muito interessado e eu disse, quem sabe a gente não monta um projeto sobre gestão de custos e formação de preço, tá? Então, a nossa ideia é ajudar as pessoas, os empreendedores que gostarem, né, ou tiverem a necessidade de controlar seu gasto, ou especificamente definir o seu preço de venda de uma maneira mais precisa. Esse é o nosso projeto, é tentar auxiliar isso. Então, a princípio, pessoal, a gente começa com uma pergunta, né, para vocês. Por que realizar um controle e uma gestão de custos, né? Por que eu vou fazer isso aí? Qual é o objetivo? Qual é a necessidade que eu tenho de fazer isso aí, né? Débora, pode passar para a próxima lâmina? Porque eu preciso, para fazer isso, para ter um controle, eu preciso conhecer melhor a minha empresa, né? Controlar o custo de produção e o custo de montagem, estipular o preço de venda. Então, essa gestão de custos, ela te leva ao quê? A tu efetivamente saber o que tu precisa ajustar no teu processo, né, de montagem e de produção ou de determinação de um serviço, né? E com isso tu consegue efetivamente controlar melhor este custo que antes tu não tinha a mínima ideia de que estava ocorrendo. Pessoal, algumas vezes eu tive alguns alunos que os pais tinham negócios e eles diziam, professor, eu gostaria de saber se esse negócio do meu pai aqui, a gente está conseguindo apurar corretamente os custos que estão dentro do negócio. Eu digo, não tem problema nenhum, eu posso te ajudar. E várias vezes, não foi nenhuma nem duas, as pessoas estavam faltando com alguns controles de custos que efetivamente impactavam bastante no negócio da empresa, ou no seu negócio, ou no seu pequeno negócio. Então, pessoal, o objetivo que a gente está participando deste projeto é tentar auxiliar vocês, ou subsidiar vocês, a que vocês consigam efetivamente, né, controlar melhor os seus gastos, ou seja, saber também dos gastos que ocorrem com o negócio de vocês, para que vocês consigam efetivamente estipular um preço de venda que não fique fora do mercado de atuação de vocês. Porque muitas vezes, tu estipular um preço sem saber efetivamente qual é
o teu custo, tu pode estar onerando o teu preço e, consequentemente, tu pode ficar fora do mercado e vir uma outra pessoa com um preço mais ajustado e tomar o teu lugar na cadeia. Então, pessoal, o grande objetivo nisso aí é que essa frase, esse fechamento, e que eu sempre falo para os alunos, se o gestor ou a empresa ela não sabe quanto é que ela gasta, ela não vai saber quanto é que ela ganha. Então, como a gente diz, se eu não tenho ideia de qual é o valor que eu gasto para prestar um serviço ou para montar o meu produto, eu não tenho como precificar ele corretamente. Então, no projeto, a gente vai tentar auxiliar vocês nesse processo para que o negócio de vocês seja cada vez mais ou prospere ou seja sustentável, tá? Débora, muito obrigado, era rapidamente só uma ideia, né? Isso, obrigada, Roberto, obrigada, então. Continuando aqui. Então, além dessa questão do capital de giro, que a gente tem que pensar que isso é um desafio a gente precificar, né? É um desafio, às vezes, a gente dizer quanto a gente vai cobrar, como o Roberto estava falando, né? Quanto vale o meu trabalho, né? Nós temos que pensar também que os nossos negócios, ao mesmo tempo que eles olham para esse preço, que eu preciso ter um retorno financeiro também, isso é um ponto importante também para a gente destacar, eles devem ter muito claro que desejos e que necessidades eles atendem, tá? Quando a gente fala em que desejo, que necessidade eu atendo, né, eu tenho que pensar quem é o meu público, né, quem é que eu quero alcançar, quem é que eu quero receber, né, quem é que eu quero atender, né, e olhar para isso e pensar qual é a finalidade, qual é o objetivo do meu negócio, né, então, é muito importante eu conseguir olhar para isso e entender também o que o cliente busca com essa experiência, né? O que ele está pensando, o que ele está... a gente, muitas vezes, uma palavra muito importante quando a gente fala em cliente aqui é empatia, né? Então, por que o cliente vai buscar o meu negócio? Né? Ou qual é o perfil do cliente que vai buscar o meu negócio? Então, quando a gente fala desse olhar de necessidades e desejos, se eu não consigo ter essa empatia, se eu não consigo pensar nessas perguntas, eu vou ter desafio, eu vou ter muita dificuldade de olhar para isso. Então, isso é uma perspectiva bem importante para a gente olhar. Quando a gente olhar agora no pós-pandemia, né, muito do que as pessoas que vão nos visitar, que vão buscar os nossos negócios, que vão buscar um pequeno negócio, uma das coisas que ele está buscando é segurança, né? Eu não vou para um restaurante lotado, eu não vou para uma região que eu sei que está lotada, eu não vou para um lugar assim, né? Então, esse é um ponto bem importante, né? Olhar para esse cliente e pensar nesse sentido, né? O que ele busca, né? Ao mesmo tempo que eu olho para isso e que eu entendo essa questão desse desafio, eu tenho que pensar também que eu preciso repensar muitas das minhas crenças e dos meus valores como negócio, né? E aí eu pensar qual é o meu propósito, né? Então eu preciso conectar com essa necessidade do cliente e pensar por que o meu negócio existe, né? Qual é a essência, o que eu quero entregar? E isso tem que estar muito claro para ele. E isso é fácil da gente visualizar, porque na nossa região, né, nos nossos 2 geoparques, a gente acaba visualizando isso nos negócios. Quando a gente chega na Quarta Colônia, quando a gente, né, que tem uma imigração italiana, uma imigração alemã, e a gente vai, por exemplo, para a gastronomia, a gente vê muito a essência do negócio. Porque a gente tem ali receitas de família, né? Então, um dos motivos pelo qual esses negócios existem também é esse perpetuar a nossa história, né, perpetuar as nossas origens, né, o mesmo a gente vê em Caçapava quando a gente olha a questão da gastronomia, né, tem especificidades ali, né, então, quando a gente fala nessa essência, é olhar para esses exemplos, né, é olhar para esta construção e essa entrega para o cliente, né, o que eu quero fazer, o que eu quero entregar e o que eu quero, de certa forma, mostrar, né, então isso acaba sendo algo bem importante. Nessas perspectivas, né, para os novos negócios, né, e nessa retomada, a gente tem que olhar algumas coisas, né, tem um ponto que está bem presente e que se intensificou muito, é o olhar para o comércio local. E isso não é uma coisa nossa daqui, de Santa Maria, da região, da Quarta Colônia, de Caçapava. Isso foi uma tendência mundial a partir da pandemia,
né? Se eu não compro do comércio que está próximo de mim, quem vai vir comprar? Né? Então, esta aproximação, né, com quem está próximo é algo muito importante, né? E aí eu tenho que entregar uma experiência também para quem está próximo, eu tenho que entregar uma experiência para o meu vizinho quando ele vem no meu negócio, né? E quando a gente olha para o pequeno negócio, isso é bem legal da gente falar de experiência, porque ao longo do tempo a gente falou muito de relacionamento com o cliente, né? De desenvolver relacionamento, de trazer relacionamento. O pequeno negócio, ele gera relacionamento e ele consegue trabalhar com relacionamento desde sempre, tá? Porque quando a gente fala em relacionamento com o cliente, a gente fala, eu tenho que saber o que o meu cliente faz, eu tenho que saber o que o meu cliente quer, eu tenho que saber o que o meu cliente pensa. O pequeno negócio, ele sabe isso. Vocês conhecem os clientes de vocês pelo nome, né? Você sabe as preferências do cliente de vocês, vocês sabem quem gosta do produto de tal forma, e isso passa a ser muito mais forte, né? Uma outra coisa que às vezes parece um desafio maior para o pequeno negócio, né? Mas às vezes ele também tem mais agilidade. Um exemplo é olhar para a tecnologia, né? Nos últimos tempos tem se falado muito do potencial do WhatsApp, tá? O WhatsApp, ele é uma ferramenta que praticamente todos nós usamos, creio que aqui, pelo menos quem está com a gente nesse momento, aqui no Google Meet, deve já ter alguma familiaridade com o WhatsApp, né, já deve ter usado alguma vez, né, e ele caiu nas nossas graças, assim, de uma maneira muito forte, né, só que a gente usa muito ainda para comunicação social. O que eu quero dizer com comunicação social? Com relação social, na verdade. É para falar com o parente, é para falar com o amigo. As empresas, elas estão se ligando muito agora, a pandemia trouxe muito isso, né? De que eu posso usar o WhatsApp como uma ferramenta de relacionamento. Então, a gente está vendo grandes empresas começando a olhar para o WhatsApp porque ele tem um potencial de comunicação. A gente está vendo empresas com uma página no Instagram e lá o seu número do WhatsApp dizendo eu vendo para o mundo, para qualquer lugar do país, eu mando para qualquer lugar do país. E elas falam isto, né? E elas são um pequeno negócio, como os negócios que tem próximos da gente, né? Então, esse é um ponto importante. E o WhatsApp, por que eu trago um exemplo como agilidade, como facilidade? Muitos pequenos negócios, o WhatsApp foi a melhor ferramenta para venda online agora. Quando eu digo venda online, é para vender para o vizinho, é para vender para as pessoas próximas, né? Então, a gente tem um potencial aí, por exemplo, de algo que parece que, assim, que o online está tão longe da gente, mas daqui a pouco vocês vão ver que você já usa. Que tem alguém que conhece o negócio de vocês, que manda uma mensagem, pergunta se chegou tal produto e vai lá buscar. Ou vocês combinam de ir lá entregar. Vocês já estão, de certa forma, dentro da venda online nesses momentos. Então, isso é importante da gente começar a olhar. O que para uma grande empresa, esse tipo de estratégia, ela acaba sendo muito mais complexa, né? Então, esses são potenciais que a gente precisa olhar. Então, para a gente olhar para essas perspectivas, vamos lá, a gente tem essa experiência do consumidor, quando ele está em contato comigo, eu tenho que dar um atendimento que eu mostre para ele, né, e que eu entregue para ele essa experiência, isso é algo bem importante. A gente vai estar muito presente, buscando muito, né, esse turismo, né, de bem-estar, tá? Isso passa a ser importante, esse turismo voltado para a natureza, a gente viu isso, a gente está vendo isso, né, porque as pessoas, né, eu usei o exemplo do cicloturismo, então as pessoas estão buscando essa aproximação, né, porque isso também nos reconecta, a gente fica muito em casa, muito na tecnologia, então quando a gente sai para a natureza, isso acaba nos reenergizando, tá, e nós temos esse aspecto da economia de baixo contato. Quando eu trouxe o exemplo do WhatsApp, o WhatsApp é uma ferramenta que vai nos ajudar nessa economia de baixo contato, né? Aquele exemplo, aquela questão que o João trouxe, né? A gente vai estar cada vez mais buscando, né, negócios em que a gente consiga se sentir seguro, né, em termos de biossegurança. Tá? Nos últimos tempos a gente andou dando uma olhada, por exemplo, Santa Catarina já voltou a ter restaurante com buffet, mas o que acontece? A pessoa, ela tem que usar uma luva, ou tem alguém servindo, então assim, a gente começa a entender que talvez em alguns negócios eu precise me adaptar, tá? O que eu quero chamar a atenção nessa adaptação da economia de baixo contato?
isso pode gerar custo, né? Quando a gente fala dessa questão de biossegurança, o próprio frasco do álcool gel é um custo, né? Então, eu acabo tendo lá o frasco do álcool gel, que era uma demanda de custo que eu não tinha anteriormente, né? Então, tendo esta demanda, é muito importante a gente começar a pensar, porque isso eu vou ter que repensar, né, a minha estratégia de negócio, né? Eu vou ter que pensar a minha estrutura de negócio, tá? Isso foi um pouco do que a gente tinha para trazer para vocês, né, sobre a pandemia, sobre o que a gente tem olhado, né? Então, se alguém tem alguma pergunta específica, pode usar ali o chat, pode colocar, né? Pode ir trazendo para a gente, que a gente vai respondendo, tá? Mas a gente também queria comentar um pouquinho para vocês sobre o nosso projeto, né? A gente então tem um projeto que envolve os negócios e os geoparques, né? Esse projeto, como eu comentei com vocês, a gente tem esse grupo de professores, tá? E a gente está dando início a essa ação hoje, né? Com esse encontro que a gente está fazendo com vocês, tá? A nossa ideia é estar fazendo uma série de ações, né? Sejam encontros como esse, sejam outras estratégias, tá? Que a gente possa estar falando, né, com vocês sobre negócio, mas também dando suporte, dando apoio e trazendo, né, algum tipo de auxílio, né? Então, a nossa ideia é estar cada vez mais conectados com vocês, tá? Nesse encontro, vocês já me conheceram, né? Então, já conheceram a minha atuação, eu trabalho um pouco mais voltado para gestão, para mercados, né? Para essa questão de consumidor, de cliente, né? Vocês também ouviram um pouco o Roberto, né, que tem uma experiência mais na área de custos e de precificação, e agora eu vou convidar o Lucas, né, e as bolsistas que trabalham com ele, que é a Poliana e a Ana, né? O Lucas parece que está com um problema da internet, faz parte, né, dessa nossa vida virtual, né? Mas a gente vai tentar, então, trabalhar um pouquinho a questão da visão, né, do que ele tem de experiência, do que ele pode estar trazendo, né, para a gente, junto com o projeto. Então, eu vou passar, então, a palavra para eles, né, para eles falarem um pouquinho, então, sobre as atividades deles. Olá, boa noite a todos. É um prazer fazer parte desse grupo de trabalho. Até tive uma queda de internet, mas consegui voltar a tempo. Então, sou o professor Lucas Ávila, comigo faz parte desse grupo a Ana Tim e a Poliana. E nós iremos trabalhar focado para a parte de planejamento, né, que envolve o contexto dos planos de negócios. Então, Ana, se quiser se apresentar, juntamente com a Poliana. Então, gente, boa noite. O meu nome é Ana Alice, eu estou no 7º semestre de Cachoeira do Sul, e eu sou bolsista do professor Lucas Ávila, e o nosso projeto é realizar um plano de negócio com os empreendedores do Geoparque da Quarta Colônia e de Caçapava do Sul. Boa noite a todos, eu sou a Poliana, sou graduanda do curso de Engenharia Elétrica na UFCM do campus de Cachoeira do Sul. Sou bolsista com o professor Lucas no projeto de plano de negócios para empreendedores do Geoparque da Quarta Colônia e de Caçapava. Muito bem, obrigado. Então, o contexto dos planos de negócios, até trazendo um pouco da fala que todos os colegas aqui apresentaram, né, das experiências e como que nós podemos auxiliar os empreendedores dos geoparques de Caçapava e da Quarta Colônia no contexto do seu planejamento. Muitos empreendedores começam o seu negócio, né, a partir de uma oportunidade, a partir de desafios que vão surgindo no contexto das suas cidades, da região onde atua, e isso é muito importante e é válido, né? O fato é que as organizações, a cada dia, as empresas, sejam pequenos negócios, médios ou grandes, estão se tornando cada vez mais competitivas, e essa competitividade exige um planejamento, visando a entender o seu cliente, entender a região onde atua, e com isso,
é muito importante pensar a organização a curto, a médio e a longo prazo. O professor Roberto anteriormente falou um pouco da questão dos custos, das questões financeiras. Essa é uma etapa que é vital, assim como também planejar a longevidade, né, a vida dessa organização. Poder passar o próximo slide. Por que fazer um plano de negócios? Né? Pode falar, Ana? Por que é interessante realizar um plano de negócios? Porque através... Tá todo mundo me escutando bem? Sim, sim. Tá. Então, por que é importante fazer um plano de negócios? Porque através do plano de negócios, o empreendedor ele consegue se situar no seu empreendimento, ele consegue analisar todas as variáveis que envolvem aquele empreendimento. Então, ele consegue ter um foco e a consistência nas metas e objetivos dele, através do plano de negócios. E o plano ele responde várias perguntas. O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? O que eu posso aprimorar? Quais são meus pontos positivos? Quais possíveis ajustes deveria ser feito no meu negócio? Qual a imagem que o consumidor tem da minha empresa? O que o meu cliente espera? Basicamente, ele situa o empreendedor em vários aspectos do empreendimento e, através dele, o empreendedor ele é mais assertivo nos seus passos do seu negócio e diminui os riscos e as incertezas através disso, né? Muito bem. Então, os negócios, especialmente na questão dos geoparques, até a Jaciele, inicialmente ela falou e trouxe vários exemplos de outras empresas, pequenos negócios que ocorrem ao redor do mundo, em outros países, ou até mesmo aqui próximo. E o plano de negócio permite fazer essa reflexão, que são essas variáveis, né, que a Ana comentou. E dentro do turismo há muitas oportunidades, especialmente nessa região rica, né, com potencial, e é importante, né, entender como planejar a questão dos produtos, serviços, que tipo de negócio que vai oferecer, quais experiências iremos oferecer aos clientes, aos visitantes, né, as vivências que poderão ser realizadas, o contexto rural, o contexto de aventura, gastronomia, entre outros. Então, a questão entender que negócio, o que a minha empresa faz, que tipo de cliente e qual o perfil do cliente que a minha empresa atende, quais são as operações adequadas para que podemos atender esse cliente e satisfazê-lo, e bem como pensar o contexto financeiro, o custo da operação, do produto e do serviço. Então, esses são alguns elementos que fazem parte dessa análise. Então, eu acredito que muitos empreendedores se perguntam como que a minha empresa pode se tornar-se mais empreendedora e planejada. Então, isso pode ser conseguido com um plano de negócios, pois ele retrata o propósito de um negócio que tem como finalidade reduzir os riscos, como a Ana comentou, de um empreendimento. Ou seja, ele é um planejamento que pode ser feito tanto para quem está abrindo a sua empresa, mas também para quem está aumentando o seu negócio. Então, o que a Poliana falou é essencial nesse encaixe, nesse contexto vital de um plano. E é importante também salientar que a universidade, esse grande projeto que hoje nós apresentamos, nosso objetivo é somar. Nosso objetivo é entender, compreender a realidade de cada empresa, dentro de cada empresa, entender a sua história, e com isso, compartilhar ideias, né, para que o empreendedor possa refletir acerca dessas ações e pensar o futuro, né. Então, nosso objetivo é vir somar, porque o empresário, ou melhor, a empresa, muitas vezes ela tem a sua história, vem dos avós, dos pais, e já existe todo um trabalho feito, né. Então, o nosso trabalho, até quando a gente fala de plano de negócio, esse planejamento é para somar esforços, né, e justamente conectar a proposta do Geoparque.
como o professor Flavi inicialmente comentou, né, o Geoparque é da comunidade, e o nosso objetivo é fortalecer esse trabalho. E para isso nós temos diversos exemplos de empreendedores que são pequenos, médios, grandes, e aqui nós temos um conceito, né, que fica, né, que o empreendedor é uma pessoa que imagina, né, que ele pensa, ele visualiza aquele ideal, ele desenvolve e realiza suas visões, então aquilo que ele pensa. As ideias de inovação e iniciativa também congrego. O empreendedor é um inovador, cria soluções, produtos, serviços e tem iniciativa, ele faz as coisas acontecerem. Então, isso é um pouco do que nós gostaríamos de falar sobre a questão do planejamento, com ênfase a plano de negócio. Agora passo para a professora Débora, a nossa coordenadora aí. Então tá, muito obrigada, né, pela fala de vocês, né, agradeço a Ana, a Poliana e o Lucas, tá? Eu convido o Roberto para falar um pouquinho sobre o projeto dele, ele já deu uma pincelada lá no início, né, mas eu vou pedir para ele falar um pouquinho, né, sobre a proposta de trabalho dele junto aos geoparques. Obrigado, Débora. Não, a fala vai em concomitante ao que tanto o Lucas, quanto a Débora, né, quanto a Jace e o professor Flavi falaram. A questão toda, pessoal, é que nessa época de pandemia, né, que as empresas, o seu capital de giro, ele foi severamente afetado, um bom planejamento, um bom controle, tanto financeiro, né, como de custos, ele se torna essencial. Então, por exemplo, no projeto, a gente vai buscar subsidiar, dar ferramentas para vocês, que vocês consigam efetivamente descobrir quais são os gargalos que vocês têm, ou seja, quais são as necessidades de ajustes que vocês têm que fazer, quais são os custos que vocês podem cortar, né, e quais são os custos que vocês terão a mais por esse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Então, alguns custos vão ser aumentados, mas pela necessidade que nós estamos vivendo. Então, alguns custos terão que ser ajustados. Então, essa era uma pequena fala e espero que todos vocês se interessem no projeto. O projeto realmente é interessante e tem um potencial muito bom para auxiliar vocês aí no planejamento dos negócios de vocês. Obrigado, Débora. Obrigada, Roberto. Bom, aqui nesse nosso último slide, eu já vou parar de compartilhar para daí trocar mais uma ideia com vocês. Vocês têm a nossa equipe, então a equipe da Pró-Reitoria de Extensão, né? A equipe da Pró-Reitoria de Extensão é maior do que os nomes que nós temos ali, mas ali estão os nomes do pessoal que atua junto aos geoparques, então muitas vezes quando vocês entrarem em contato, vocês talvez poderão encontrar ou o professor Flavi, ou a Jaciele, ou a Natália, ou a Patrícia, né? Os professores que estão atuando na área de negócio, a nossa ideia é cada vez mais crescer essa equipe, então sou eu, o Lucas e o Roberto, que esteve com vocês agora de noite, e os bolsistas, né, os alunos que muito nos orgulham, que estão atuando junto com a gente, né, nós temos a Ana, o João, a Poliana e a Tainara, né. Além disso, é importante a gente reforçar que nós temos algumas empresas júnior também compartilhando com a gente dessa atividade e que vão estar conosco, né, então muitas vezes vocês vão estar encontrando, né, outros alunos atuando conjuntamente com a gente, tá. Eu vou fechar aqui, então, a minha apresentação, acho que eu parei de compartilhar, né, voltamos para a sala geral, né, para a gente conversar um pouquinho, para a gente trocar uma ideia, essa é uma roda de conversa, então a ideia é a gente poder né, conversar um pouquinho, ouvir de vocês, ouvir as dúvidas, ouvir as perguntas, eu já estou abrindo aqui o chat para ouvir um pouquinho de vocês, né, tem então o Jefferson Saurim, né, pediu para fazer um comentário aqui com a gente, por favor, Jefferson, né. Então, boa noite a todos, meu nome é Jefferson, sou secretário de Cultura, Turismo e Paleontologia aqui do município de Mata, é um prazer estar participando com vocês aí, nessa
roda de conhecimento. Desculpa um pouco a minha voz e a minha cara, como se diz, porque eu estou desde as 5 da manhã aqui dentro do museu aqui. Hoje já recebi um colega de vocês aqui, o professor Átila, onde a gente saiu fazer algumas expedições aqui no município e que tem me apoiado muito aqui em Mata. Todos vocês já conhecem, creio que conheçam, né, o nosso município, das suas potencialidades, e é que nem a Jaciele comentou ali no início, ali, de alguns pontos turísticos únicos no mundo. Eu posso dizer também que Mata, nós recebemos uma bênção de Deus, porém, a gente até o momento não soubemos aproveitar. Eu posso dizer que Mata, hoje, antes de falar isso, eu corri atrás, me informei, para poder falar agora, né, que Mata tem também algumas peculiaridades, que no caso são as nossas calçadas, onde você caminha em torno da prefeitura, que você não está caminhando pisando em pedras, mas em si em fósseis de mais de 200 milhões de anos. Nós temos 3 praças ornamentadas com fósseis de mais de 200 milhões de anos. Nós temos escadarias ornamentadas com fósseis de mais de 200 milhões de anos, aonde o nosso querido, saudoso padre Daniel, que descobriu toda essa riqueza, fez essas ornamentações. Mas assim, o que me deixa triste ao mesmo tempo, além disso tudo, já ia me esquecendo, nós temos o nosso jardim paleobotânico, onde, graças a Deus, após 30 anos, no ano de 2018, conquistamos o tombamento via estadual através do IFAI, e também agora já estou com o projeto, hoje eu já recebi o projeto, já foi até inclusive assinado o contrato via Caixa Federal, porém agora como é um período eleitoral, ele está com a cláusula suspensiva, que é para a construção de um centro cultural paleobotânico Padre Daniel Carnim em nosso jardim. Mas assim, o que me deixa muito triste, vendo toda essa questão, essa manifestação dos professores, dos alunos, e de todas as reuniões que eu tenho participado, que Mata vem desde, eu até tenho aqui algumas reportagens, desde 86, eu até compartilhei no meu Facebook particular, tombamento de mata depende mais do Brasil que da Unesco. Diretor da Unesco inicia contatos, mata será patrimônio da humanidade, declaração só com tombamento, floresta pode ser tombada em 87. Então, o que eu vejo assim, eu vejo, para variar, a velha e boa politicagem brasileira. Nós temos um patrimônio, como posso dizer assim, talvez único, em termos de Rio Grande do Sul, em termos de Brasil, talvez no mundo, porque nós temos Rio Grande do Sul, Mata São Pedro e mais 3 florestas no mundo inteiro. E que nem esse primeiro patrimônio ali, esses primeiros pontos turísticos que eu falei para vocês, só existe aqui em nosso município de Mata, e eu até agora eu não consegui o reconhecimento a nível nacional através do IFAM. Tenho vários e-mails e várias respostas do IFAM, que já houve contradições, tudo, que eles simplesmente alegam que para eles poderem me dar o reconhecimento através do IFAM, tem que haver, digamos assim, aonde que o homem construiu. Citar o exemplo, as ruínas, as casas antigas, mas as nossas praças foi construída pelo homem. Foi o finado padre Daniel, com o finado prefeito da época, que construiu. E eles não conseguem, não aceitam, né, as minhas justificativas. Então, assim, eu estou formando uma parceria juntamente com a UFSM novamente, porque eu acredito que tem que ter essa parceria com outras universidades também, e eu estou também trabalhando para ver se consigo também participar, fazer com que o município de Mata
eu não vou dizer exclusivamente Mata, mas também a região Vale Jaguari, onde nós temos Nova Esperança, né, o Chapadão, quem sabe a gente não se torne também um geoparque, que eu também estou tentando isso aí, já conversei, participei de algumas reuniões também com o professor André Borba, e também com o senhor Antônio Royuela, que é lá da Espanha, não sei dizer muito esse nome aí, mas enfim, ele é consultor da Unesco e do IFAM, que está me auxiliando. Então, assim, eu só gostaria, assim, de fazer essa pequena manifestação de tão grande importância que a nossa região central possui. Nós somos muito ricos, e ao mesmo tempo, que nem eu participo em todas as minhas reuniões, eu digo, nós somos um verdadeiro gigante adormecido, que o momento que a nossa região acordar para o turismo, ninguém mais nos assegura. Mas isso aí não depende de mim. Eu estou até dia 31 de dezembro agora. Espero continuar o próximo ano. Mata, ano que vem, vai fazer 45 anos que existe turismo, entre aspas. Que nem eu brinco com os meus colegas aqui. Nós estamos remando contra a correnteza e não saímos do lugar nunca. E assim, com outras cidades ao redor, mas mais uma vez eu parabenizo vocês aí pela iniciativa de vocês, muito obrigado pelo convite, não vou falar mais, porque se eu me atacar a falar aqui, eu fico a noite inteira falando, porque eu amo demais o turismo. Tem a Nora que está aí na Deivorá, que já me conhece, sabe como é que é, defendo o turismo mesmo, porque eu acredito que turismo é uma fonte de renda, uma geradora de empregos. Inclusive, eu investi na minha cidade, aqui em Mata, quando pela primeira vez em 30 anos, Mata participou do Festures, em Gramado, e eu vim de lá e investi na cidade, onde a gente criou um centro de eventos, no caso, que nós não tínhamos no município, juntamente com um restaurante, entre aspas, e infelizmente inaugurei e tive que fechar por causa da pandemia, né? Mas, enfim, né, estamos aí na luta, tá? Mas, assim, professora Débora, muito obrigado, tá, por esse espaço aí, e mais uma vez, parabéns a todos, e quem sabe um dia a Mata ainda possa ser reconhecida como realmente eu acredito que nossa cidade mereça aí, e toda a região tem a ganhar com isso. Muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço, Jefferson. Eu acho que a tua fala ela é bem importante para reforçar o que o Flavi e a Jace falaram lá no início, né, do papel do geoparque, né, e da importância dele mais como uma ação da comunidade, né, do quanto a gente precisa trabalhar em conjunto. Então, quando a gente pega os municípios da Quarta Colônia, né, o quanto se precisa unir e trabalhar em conjunto em prol desse turismo, e o quanto talvez a nossa região toda, né, a Jace falou em corredor, né, então, o quanto a nossa região toda precisa estar integrada nesse sentido, né, porque a gente olha, se a gente for olhar Santa Maria, que tem menos belezas aqui, mas talvez ela seja uma porta de entrada, né, para facilitar o acesso. Então, a gente precisa começar a cada vez mais se conversar e cada vez mais um aprender com a experiência do outro. Eu acho que isso é muito importante. Então, a tua fala traz um olhar dos desafios que a tua localidade tem. E daqui a pouco, uma outra cidade tem desafios muito similares. Então, essas trocas é muito o que o nosso projeto também quer trazer. Ao mesmo tempo que a gente quer agregar algumas coisas que são específicas de problemas para um pequeno, para um negócio em particular, essas trocas, essas discussões são muito importantes. Às vezes a gente olha assim, que eu tenho que olhar só, se eu sou do artesanato, eu tenho que então entender sobre outros negócios de artesanato. Se eu sou um varejo de roupa, um comércio de roupa, eu tenho que entender, eu tenho que ver como é que os outros negócios de roupa funcionam. Não, às vezes eu tenho que conversar com o cara do restaurante e ele vai me dizer, não, mas eu faço assim tal coisa. E eu penso, tá, mas como é que eu posso adaptar isso para a minha realidade? Né? Então, isso a gente está falando para os negócios, né? Mas a gente pode, de alguma maneira, também olhar isso para as cidades e para as regiões. Por isso que a gente tem reforçado muito que a gente precisa estar
estar cada vez mais trabalhando em conjunto, né? Essa é a nossa proposta, essa é a nossa ideia, e que vocês precisam estar cada vez mais unidos, né? Porque a universidade, ela tem o papel, muitas vezes, de ser o motivador, eu acho, de ser o, né, quem está incentivando, né? Mas quem, no final das contas, coloca a mão na massa, quem nos traz muito da experiência é a própria comunidade. Então, eu acho que isso é bem importante, né? É vocês que nos dizem, olha, o caminho é esse, aí a gente fica só ali mais de questionador se realmente é esse o caminho, se como que a gente pode trabalhar. Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta, algum questionamento, né? Porque a nossa ideia era trabalhar entre 1 hora, 1h30, a gente passou um pouquinho. Débora, enquanto o pessoal se prepara aí para fazer algum questionamento, só gostaria de fazer uma espécie de réplica à fala do Jefferson aí, porque ele traz uma boa provocação também, e acho que é papel de uma universidade pública trabalhar em prol do desenvolvimento da região em que está inserida. E justificando aqui o porquê nós iniciamos esse trabalho com a Quarta Colônia e com Caçapava, é porque já existia um trabalho expressivo e longevo nesses 2 territórios de pesquisa e de extensão. Então, em mata, eu sei que existe, sim, alguns professores que atuam, mas ainda nós não temos um contingente forte e expressivo capaz de dar fôlego para um projeto como esse, diferente desses outros 2 territórios. Mesmo assim, dada a sua empolgação, secretário, e gostaria que essa sua empolgação também contagiasse todos os demais que estão hoje aqui, os outros secretários também, desta área, porque nós precisamos dos agentes públicos conosco nesta caminhada, além dos empreendedores. Quem sabe, Jace, para o ano que vem, sem fazer promessas, né, a gente lança um edital de forma despretensiosa para instigar os nossos extensionistas da UFSM a começarem a desenvolver ações em mata também, de uma maneira mais expressiva. Nós não podemos nos comprometer agora com a ideia do Geoparque, porque nós estamos tendo bastante trabalho já com Quarta Colônia e Caçapava, e nós estamos comprometidos a encaminhar no ano que vem esse dossiê para a Unesco, né, que é o próximo passo. Mas podemos já iniciar esforços em mata para mais adiante pensar num projeto Geoparque aí, Raízes da Pedra, é isso, Jace? E quem sabe, inclusive, Santa Maria saia ganhando, gente. Aqui já nos perguntaram, mas por que estão fazendo lá e não estão fazendo em Santa Maria? A gente explicou. Mas Santa Maria é o lugar que tem um aeroporto, não é? Por onde é que os turistas vão chegar? Nem todo mundo vai pegar carro lá em Porto Alegre, né? Além do pessoal do Rio Grande do Sul, dá para atrair muita gente de fora. A gente faz um corredor de turismo aqui na região central. A gente pode ser mais ambicioso e todo mundo sai ganhando. A gente quer a relação ganha-ganha. E fora, tem promessa, viu, Jefferson? Não, é uma vontade e nós mas, vamos levar adiante. E fora a questão também, não é, que é a questão da rede hoteleira, não é, de Santa Maria, e a própria gastronomia também, não é? Então, aí é que está. Santa Maria e Santiago são as 2 cidades polo, não é? E nós estamos no meio, essa nossa região. Então, nós temos tudo para alavancar o desenvolvimento regional, que eu sempre digo, mas falta, né, é a união, é o que está faltando, é um trabalho de conscientização, né, e uma união em prol do desenvolvimento regional. Não é o de pensar no seu umbigo só, mas pensar num todo, não é? E, mais uma vez, desculpa, gente, porque senão eu não paro de falar. Não, tranquilo. Eu acho que isso é interessante porque mostra que a gente tem bastante coisa para conversar, né? E que eu acho que o projeto vem nesse objetivo, né? Então, eu acho que a gente conseguiu mostrar um pouquinho do que a gente tem para estar discutindo com vocês, né? Então, a gente também quer reforçar, né? Para quem quiser saber mais informações, que entre em contato com a gente por e-mail, né? O e-mail é negócios.geoparques@ufsm.br, tá? O pessoal está colocando ali no chat, tá? Então, é tudo no plural, negócios.geoparques@ufsm.br, tá? Nós também temos um link que está disponível no chat, tá? Que era aquela pesquisa que eu conversei
com vocês, sobre os interessados no projeto. Claro, se não responder a pesquisa agora, qualquer coisa nos manda um e-mail, tá? A gente vai deixar a pesquisa aberta até amanhã, então a gente pede que vocês, né, quem quiser botar alguma necessidade, alguma sugestão, pode responder esse questionário, tá? E nós também, no futuro, nós também estamos montando um grupo de WhatsApp para os comunicados das atividades do projeto, tá? Então, tudo isso vocês vão ter as informações ali no chat, tá? É só entrar em contato, né, com a gente, para a gente estar se comunicando, se conectando e dando continuidade a essas atividades, tá? Então, se nós não temos mais nenhuma pergunta, né, a gente vai estar se encaminhando para o final. Eu gostaria de agradecer muito, né, a todos vocês que estiveram aqui conosco. A gente sabe que, né, todos vocês tiveram já 2 jornadas hoje, manhã e tarde de trabalho, e ainda ficaram aqui. A gente acabou avançando um pouquinho no tempo, né, mas eu acho que às vezes é importante para vocês conhecerem, né, as nossas atividades, tá? Agradeço a toda a equipe que nos deu suporte, a equipe da Pró-Reitoria de Extensão, aos nossos bolsistas, tá? Aos meus parceiros de projeto, né, o Lucas e o Roberto, tá? Então, para nós é muito importante, tá, estar vivenciando esse momento, e a gente pede que vocês acompanhem as redes sociais dos geoparques, né, Aspirante Quarta Colônia, do Geoparque Aspirante Caçapava. Lá a gente também comunica muito sobre as atividades e os eventos, né, tem eventos de outras áreas que vocês podem estarem visualizando e que vocês podem ter interesse, né, então, porque não é só nós da administração, tem gente do turismo envolvido com isso, tem gente do patrimônio cultural envolvido com isso, então gente da história, da geografia, né, da arquitetura, a gente tem uma equipe muito grande envolvida e que está à disposição para estar trabalhando com vocês, né. Agradeço a todos, né, por esse momento. Acho que a gente, né, nesse momento de pandemia, esses encontros online também são importantes para a gente se reenergizar. Então, desejo um bom fim de noite, um bom resto de semana para todo mundo e até breve. Um abraço.